Pois aí está. Há pouco tempo, essas imagens de Denzel Dumfries no exame médico para se integrar ao Real Madrid sob o comando de José Mourinho. Que bom para Mourinho. Sejam bem-vindos, nada foi dito. Ótimo que seus desejos estejam se realizando como deveria ser. E nem sempre foi assim ultimamente, principalmente no Real Madrid, com treinadores que sabiam que tinham grandes lacunas em certas áreas, mas tinham que se conformar com o que havia. Por sorte, para o bom Dom José, sim, estão se realizando. E principalmente no reconhecimento de que, de fato, nos três últimos anos. Isso que, na temporada passada, contratamos muito bem e estávamos muito animados, mesmo assim, víamos que havia certas posições. Olha, que ainda este ano elas continuam lá. Porque eu continuo achando que é primordial contratar o Rodri ou alguém como o Rodri, que vai ser o Rodri. Mas, e agora falo sobre a questão do Rodri, além disso, porque me preocupa quem faria o papel do Rodri. Caso o Rodri seja poupado, precise descansar, acabe se lesionando ou se cansando, etc. Mas enfim, agora vamos para esse assunto. O bom é que as contratações estão reforçando o Real Madrid. Não só em situações de pontos e posições muito importantes dentro de campo, mas também em relação a colocar gente no vestiário. E dentro de campo, jogadores experientes, de rendimento imediato, que é uma das exigências de Mourinho. E absolutamente a favor, porque o que precisamos é vencer e vencer agora. E é muito bom contratar só jovens, mas vamos ver se depois, em 2 ou 3 anos, eles realmente se desenvolvem. Isso é muito bom, deu certo com alguns, nem tanto com outros, mas aqui é preciso contratar para rendimento imediato. Eu acho que o holandês é assim. Bom, então, como eu disse, essas imagens aí do Dumfries na Clínica Sanitas, que agora nem se chama mais assim, antes era chamada de Clínica Sanitas. Bom, ainda se chama Moraleja, mas fica em Sanchinarro, se não me engano, e isso já está mais perto de Valdebebas. Na verdade, fica no bairro de Valdebebas. E lá estava o ex-jogador do Inter, fazendo os exames, as fotos, que olha, claro, as fotos e o vídeo de um exame médico que depois o Real Madrid vai publicar. Bom, o típico daqui, aquelas coisinhas colocadas no corpo e tal. Desculpa, mas as apresentações não estão acontecendo. E isso me chama a atenção, porque eu não sei até quando vão esperar. Quer dizer, já estamos em agosto. Agosto pode ser estranho, afinal é um mês diferente. Apesar de que, no futebol, é bem mais ativo do que julho. Bom, este julho tivemos a Copa do Mundo, mas vocês me entendem, os jogadores geralmente estão de férias, etc. Tudo começa em agosto, até antes, com amistosos, excursões e mais. E fazer todas elas amontoadas. Eu sou daqueles que pensa que as apresentações não é que eu as ache desnecessárias, mas também não dou, desculpa, também não dou essa importância excessiva aqui. Que alguns dão, porque pra mim, se chegarem, olha, anúncio, comunicado, chegaram, jogam, camisa, já dá pra ver, segue o jogo. Pra mim, a não ser que a contratação em questão seja algo, bom, realmente espetacular. Aí tudo bem fazer assim, né? Pra mim, a não ser que a contratação em questão seja algo realmente espetacular pra justificar fazer isso. Eu acho que o Madrid faz isso não só com os jogadores espetaculares, né? Ou com os muito pomposos ou chamativos, mas com qualquer um. Querem fazer apresentações à altura, porque o Madrid gosta de mostrar o que compra e mostrar bem, fazer bem feito, e eles fazem isso muito bem. Por isso me chama a atenção que ainda não tenham feito nada disso, mas enfim, eu acho que vão fazer. Vamos falar sobre o Rodri, porque para mim é a peça que falta. Também falam de um zagueiro que O caso do Bastoni, é verdade que o do Bastoni, se por parte da Inter, isso precisa ser destravado, porque a Inter está esperando a contratação do Cuti Romero e de outro zagueiro também. Não lembro agora quem é. Para depois vender um Bastoni, que dizem estar louco para ir ao Real Madrid, já conversou com Mourinho e que Mourinho o quer. Se no final não acontecer o negócio do Bastoni, e é aí que quero chegar, para mim a contratação do Rodri é muito mais importante. Vamos lá, vamos ver, temos zagueiros, temos Hausen com AT, Militão, Rüdiger e Asensio, que eu acho que vai sair, né? Mas já temos 4, é verdade que um vem se lesionando, Militão continua sendo o melhor de todos que temos, mas a grande incógnita,
e talvez você queira se resguardar com mais um, com Bastoni, perfeito. Mas se no final o Bastoni não vier, poxa, eu acho que já temos 4, que também não tem problema nenhum. Outros anos tivemos 2, ou nem isso, cara, e agora? Porque depois vieram as lesões e tal, e agora parece que vamos ter 5. Olha, eu conto de novo, mas são 5 mesmo. Hausen com AT, vai ter gente que vai dizer não, Hausen não é confiável, ainda menos com AT, depois do que vimos na Copa do Mundo. Mas enfim, mas em teoria, sim. Talvez devêssemos nos basear no que vimos recentemente dos 2 jogadores. Claro, dá um pouco de nervoso, mas se a gente olhar para um ano atrás, ou seja, com AT no Liverpool, não essa temporada, a passada, a anterior. Hausen chega ao Real Madrid após jogar suas primeiras partidas, e quando o vimos na seleção espanhola pensamos, que grande contratação. Um ano ruim acontece, mas já vimos eles jogarem muito bem. Sobre Militão e Rüdiger, ambos têm ressalvas, especialmente Rüdiger, que renovou por mais um ano e segue na mesma situação. E você não consegue confiar totalmente, por isso está justificado trazer um quinto. Mas olha, se não, cara, não sei, agora que estou dizendo que depois pode se machucar e tal, imagina que no meio da temporada você só tem 2, né? Pois, realmente, não seria ruim a chegada do italiano, que, insisto, isso já não é mais segredo. Quem quer é o Mourinho e o Madrid estaria trabalhando nisso, mas a Inter quer vender, quer comprar antes, para se assegurar de que os substitutos sejam desse nível, né? Desse nível futebolístico. Mas, insisto, o que mais me preocupa é a do Rodri sair. Acho que a coisa não vai tão rápido, porque além de tudo, ele vai ficar um tempinho agora afastado. É uma coisinha que tem que ir sendo resolvida com calma, porque o City vai pedir e o Madrid vai. Tem uma negociação complicada ali, não com o jogador que já está feita, mas tem uma negociação complicada. Também porque a negociação do Diomandé teve que avançar, que ainda não é oficial, mas teve que ser acelerado nas últimas horas, e por isso toda a atenção esteve voltada para o jogador marfinense. A partir deste momento, é o que eu digo, né? O caso do Bastoni e do Rejojo e Reojo e o do Rodri começarem a ser tratados. E falando em tratar, foi tratado, outro dia a gente comentava, houve muita confusão em relação ao tipo de cirurgia que ele fez, se era a coxa que doía. Bom, tudo está relacionado. De fato, aqui o que o City disse é que o volante fez essa terapia de forma ambulatorial. Ou seja, ele não precisou de internação hospitalar. E aqui dizem que não foi necessário fazer reabilitação. Não sei quanto tempo ele ficará afastado. Falaram em 1 a 2 meses, talvez menos. E fala dessa terapia que foi feita para liberar uma área que pressionava o nervo quando ele se sentava. Que foi do que se falou outro dia, que foi a primeira informação que eu tive sobre o assunto, de que a coxa e o glúteo só incomodavam quando ele se sentava, não quando jogava. Bom, está claro pelo baita mundial que ele fez. Claro, quando alguém tem uma hérnia de disco, as hérnias de disco, embora pareçam graves, eu tenho uma, mas podem ser tratadas perfeitamente e podem não voltar a doer se você alongar bem, se fizer o que tem que fazer, se cuidar um pouco mais do que se não tivesse e pronto. Às vezes é complicado porque realmente reflete na perna. Nem vou falar das pessoas que sofrem com isso, que ainda desenvolvem uma ciática. Mas enfim, se isso for tratado direitinho, não tem problema. E insisto, a gente já viu isso. Alguns usam o exemplo da Copa do Mundo com 7 ou 8 jogos, mas num campeonato inteiro é diferente. Se exigirmos tanto assim, nunca vamos contratar esse jogador. Eu acho que o Madrid precisa do Rodri, ou de alguém como o Rodri, e o Rodri é o melhor nome para isso, porque ele quer vir para Madrid, porque já tem um acordo com ele, e porque ele vem dizendo isso faz tempo. Faz um tempo que ele se recusou a renovar com o City, e é porque ele estava esperando, de fato, a ligação do Madrid. O Madrid sempre esteve monitorando a situação, e na última semana o Madrid já se decidiu. O Paris Saint-Germain entrou na jogada, e isso preocupa, mas para mim não. Não porque seja o Paris Saint-Germain, que sempre chega com muito dinheiro. Também pela vingança de Al-Khelaifi, que tiramos o Diomande dele e na época tiramos o Mbappé. Eu acho que não preocupa, porque mesmo que possa encarecer um pouco a contratação, o preço seria definido pelo City.
porque vê que outro chega com mais dinheiro. Se o jogador já disse sim ao Real Madrid, o outro não faz sentido. Um pouco de preocupação porque pedem 10 ou 20 milhões a mais, o que é complicado. Porque dizem que o Madrid não quer passar dos 60, mas é isso, por isso digo que isso vai andar em fogo brando. O Madrid vai se fixar em um valor, o City em outro, e para chegar a um acordo, acho que estaremos falando até mesmo dos últimos dias de agosto. E como em teoria o jogador vai ficar sem poder treinar ou sem estar perfeitamente apto fisicamente para poder treinar normalmente, nesse caso sim seria complicado. Olha, você tem aí o jogador que já poderia estar 100% à sua disposição com os companheiros e ainda não está. Então veja, se ele nem sequer pode fazer isso ainda e está se recuperando lá em Manchester ou onde quer que esteja, tudo bem, não tem problema. Não vejo isso como um problema. O que mais me preocupa na questão do Rodri é justamente o seu substituto no Madrid. Ou seja, quem seria o jogador que, quando o Rodri descansar, possa entrar? Quem vai substituí-lo em uma partida? Quem pode estar ali? E claro, o pessoal diz, não, então é o Tchouaméni. Estão até falando de um dupla de volantes. Não enxergo muito esse dupla de volantes, mas tudo bem. Tchouaméni, que eu acho que seria mais efetivamente ou um ou outro. Nunca em dupla de volantes, embora nunca se saiba. Recentemente citei Busquets e Xabi Alonso em sua época na seleção espanhola. Ambos funcionavam bem, mas naquela época José usava mais dois volantes do que hoje. Mas enfim, é que Tchouaméni não é o mesmo que Rodri, não é a mesma coisa. E você vê alguém na base, bom, Sestero, como disse Arbeloa na época, o melhor primeiro volante da Espanha. Eu sempre entendi que ele se referia aos da idade do Sestero. Recentemente o vi em Valdebebas, tirou foto com meu filho e o garoto é encantador. Parece também ter ótimas qualidades no futebol. Mas ainda mais eficaz para essa posição, até mais que Thiago Pittar, que admiro, mas vejo ele um pouco mais como meia interior. Muito mais associativo, com mais mobilidade, não ocupando tanto essa posição de volante, é o que eu vejo. Se ambos aprenderem com Rodri, ótimo, mas vejo mais o Sestero. Seria suficiente? Não sei. Tem um que o Madrid vendeu 50%, que é o Chema Andrés, que está na Alemanha, no Stuttgart, que pelo visto está indo bem. Seria perfeito se ele estivesse no elenco do Real Madrid, aprendendo com o Rodri e substituindo-o de vez em quando. Não está. O Madrid também não vai trazê-lo de volta agora só por isso. Só se o garoto se destacar muito na Alemanha é que trariam ele. Mas além disso, ele tem muito esse perfil, né? Ou seja, alto, também muito posicional. Bueno, Bom, tomara que Mourinho nos surpreenda com alguma coisa e que o próprio Sestero dê um passo à frente. Olha, o que realmente fez com Menila, seja numa dupla de volantes ou aceitando ser reserva substituindo o Rodri. Pois, que continue. No nível competitivo, quem sempre esteve lá foi Menila, e principalmente, de um tempo para cá, embora no futebol com a bola nos pés, Rodri tem muito mais do que Menila. Gosto muito do Aurélien, mas ele tem mais. Falando de franceses, atenção, porque Zinedine Zidane já é o novo técnico da França, isso a gente já sabia. Ele disse hoje nessa coletiva de imprensa em Clairefontaine que é um sonho, que ele recebeu propostas durante 4 ou 5 anos para treinar clubes e recusou todas por causa da França. É a única coisa que eu queria fazer, vou dar tudo de mim para que esse time continue vencendo, é a única coisa que me motiva. Bom, que a França continue vencendo jogos, porque títulos, porra, qual foi o último título que a França ganhou? Bom, naquela final, principalmente com aquela decisão de arbitragem incrível na Liga das Nações de 21, desde então a França não ganha. Teve fracasso na Eurocopa, 2020 que foi disputada em 2021. Em 2022 a final da Copa do Mundo, é verdade. Ou seja, chegou a finais e semifinais nos grandes torneios. Mas parecia que com Deschamps havia ali um detalhe que eles não conseguiam alcançar para vencer adversários como a Espanha, por exemplo. E confiam em Zidane para que ele dê esse algo a mais de liderança sobre o grupo, exatamente como teve no Real Madrid.
Vamos ver como Zidane trabalha com certos jogadores e se consegue fazê-los evoluir como equipe, já que talento individual não falta. Desejamos muita sorte ao querido Zinedine, que gostamos muito, exceto quando enfrentar a Espanha. E é isso, ficamos muito felizes por ele, que teve coragem de dizer: não treino mais ninguém, minha vida é o Real Madrid e a seleção francesa. A oportunidade da França chegou para ele e ficamos muito felizes. E por último, falando sobre a Copa do Mundo, que surpresa! A IFAB assume o escândalo de arbitragem que beneficiou a Argentina. A IFAB esclarece que a literalidade da regra sobre erro de identidade servia para identificar o jogador, mas a infração em si não pode ser revisada sem ser modificada. Embolo foi expulso por simulação após a revisão do VAR. O que dissemos no primeiro minuto depois que isso aconteceu? Porque eu dizia, não, com a normativa em mãos, com a normativa na mão, perdão, aqui nem, em outras talvez. No gol anulado do Egito, normativa em mãos, também era discutível porque demoraram bastante para que o VAR interviesse. Foram até o meteoro e os dinossauros. Mas tudo bem, ele diz, beleza, ok, vai, aceito essa forçação de barra então. Mas depois disso, sempre dissemos, estando em Dallas, lá na Copa do Mundo, que para mim isso parecia que estavam exagerando e que o espírito da regra não era esse, de fato. Era para identificar o jogador, mas a infração não pode ser revisada ou modificada. E eu te dizia, não, mas é que se nessa ação há uma situação que o árbitro pode arbitrar, desculpa, mas aquilo era rearbitrar a jogada. Não era identificar um, você tinha se enganado e então deu o amarelo para o outro. Não, era rearbitrar a jogada. Olha, a IFAB chegou a dizer que aquilo realmente foi mal arbitrado. E alguém vai dizer, também o lance do Miguel Almiron, com Paraguai e Estados Unidos. Pois é, porra, mas claro. Mas isso foi em quartas de final. Já era a prorrogação isso? Não, ainda era no minuto 71E, cara. Foi muito pesado, foi muito pesado. Mas enfim, para depois ainda reclamarem. Estou preparando um vídeo com mais argentinos dizendo absurdos. Alguns de antes da final, aliás, que eu resgatei. E principalmente os de depois. Ou seja, eles não superam, não tem jeito. Olha, insisto, alguns, e não são poucos. Mas não são todos. Faço sempre esse aviso, porque eu tenho ótimos amigos argentinos. E principalmente pessoas que eu também ouvi aceitando, claro, absolutamente, que a Espanha foi melhor. E de quê? Do que estão falando? Que isso já é hora de virar a página e entender que a Espanha foi melhor. Que tudo dê certo para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. Nos vemos no próximo, tchau!